Os mais importantes temas que afetam o cidadão. A discussão de ideias de forma aprofundada. O debate sério que ajuda você a entender os problemas que acontecem no Brasil e no mundo. Há mais de 10 anos no ar, levando a informação até você. Ideias em Debate. Olá, no ar Programas Ideias em Debate. Dando prosseguimento a nossas entrevistas com os candidatos ao governo do Estado de São Paulo, hoje o nosso entrevistado é Toninho Ferreira. Toninho é sindicalista, foi presidente do Sindicato Metalúrgico de São José dos Campos e é candidato ao governo do Estado de São Paulo pelo PSTU. Ele é advogado, é metalúrgico, tem uma base muito forte no Vale do Paraíba e vai aqui falar com a gente sobre as propostas do PSTU para o governo de São Paulo. Muito obrigado, Toninho, pela sua participação nesse nosso programa. Eu queria que você se apresentasse aos nossos telespectadores e falasse das propostas que você tem para saúde, educação, transporte e principalmente para que traga novamente o desenvolvimento ao Estado. O Estado de São Paulo está sofrendo muito com a crise do desemprego. Você, como sindicalista, deve ter uma preocupação especial com essa questão. Por favor. Olha, Mauro, em primeiro lugar eu quero agradecer o convite para estar aqui participando. Você sabe que as eleições não são democráticas. Por exemplo, nós no horário eleitoral gratuito nós temos apenas 4 segundos. Então aqui batendo um papo com você, conversando e para que as pessoas possam saber as nossas propostas, a gente fica bastante agradecido. Em nome do PSTU, eu queria agradecer esse espaço. E, na verdade, a pergunta que você fez é um programa inteiro, né? Todo um programa. Mas eu penso que o principal problema é o desemprego, né? Eu acho que o desemprego está por todo, não só no estado de São Paulo, como todo o Brasil, e é preciso ter uma proposta para resolver essa questão. Por exemplo, no estado de São Paulo nós estamos com quase 5 milhões de trabalhadores desempregados. É um contingente muito grande de trabalhadores desempregados e nós achamos que a única maneira de resolver isso é se deixar de pagar a dívida pública. Enquanto o país estiver pagando a dívida pública, enquanto São Paulo estiver pagando a dívida pública, não vai ter solução para o desemprego. E é preciso também reduzir a jornada de trabalho. Hoje se trabalha muito, você que também é de um sindicato sabe que a jornada é muito extensiva. Isso no mundo todo já está se reduzindo a jornada de trabalho e o Brasil é um dos poucos países do mundo que ainda se trabalha 44 horas semanais. Nós achamos que deve reduzir para 36 horas semanais, sem redução de salário, para que a gente possa ter mais gente trabalhando. Ou seja, trabalhar menos para que todos possam trabalhar. E, além do mais, é preciso fazer um plano de obras públicas. Se precisa de construir mais escolas, é preciso construir mais hospitais, é preciso fazer o saneamento básico no estado de São Paulo, e isso é uma abertura de trabalho. Então, nós achamos que esses são os projetos. Agora, para isso, é preciso parar de pagar a dívida. Com relação ao emprego, que eu acho que é um dos principais problemas que se tem. Outro caso que nós precisamos pensar é esse caso que você falou da saúde, né? A saúde, enquanto ela for privada, hoje se constrói um hospital, entrega na mão privada, enquanto tiver as OSs ou as OCIPs, ou seja, vai para o empresário, não vai ter solução para a questão da saúde. Nós achamos também que deve voltar tudo para o Estado. Nós não concordamos com aquela ideia que se tem do chamado Estado mínimo. Nós achamos que o Estado tem que servir a quem precisa do Estado, a população pobre, os trabalhadores. Por isso, a questão da saúde deve pertencer ao próprio Estado. E uma coisa até curiosa, Mauro, que eu queria te falar, uma observação, né, andando por esse Estado, até por esse país, você já percebeu que se tem mais farmácia do que padaria? Então, alguma coisa está errada nessa situação. Por que tem tanta farmácia? Como pode o remédio dar tanto lucro? Ou seja, farmácias que, inclusive, que financiam campeonatos de futebol inteiro. Então, alguma coisa tem que estar errada com relação à saúde. E nós achamos dessa maneira, é preciso voltar tudo para o Estado e o Estado fornecer aquilo que é do Estado, não pode ser privatizado a saúde, assim como a educação. A proposta que se tem com relação à educação, a proposta inclusive nacional desse BNCC, dessa Base Nacional Comum Curricular, é na verdade também para tirar quase todas as matérias do ensino, ficar apenas português e matemática, que é uma forma de privatizar. Eles vão tentar privatizar, ou seja, o Estado paga para uma empresa privada fornecer o estudo. Achamos isso um perigo e é essa proposta que está se tendo.
Toninho, eu queria retomar aqui uma questão que você colocou aí. Você falou parar imediatamente de pagar a dívida pública. Essa dívida ela foi fruto de empréstimo para gerir o próprio Estado, né? Você propõe um calote em toda a dívida? Eu acho que o calote quem está sofrendo são os trabalhadores, hein, Mauro? A população pobre já está sofrendo esse calote. Então nós temos que parar de pagar essa dívida porque é uma coisa absurda. Você não sentiu aonde foi aplicado esse dinheiro. Por exemplo, aqui na questão do transporte, no estado de São Paulo, o governo do estado faz um empréstimo do BID para poder fazer um metrô, por exemplo. E depois entrega para a iniciativa privada, continua pagando, aí é o capitalismo sem risco. É o capitalismo sem risco, quer dizer, na verdade, o Estado paga tudo, depois nós pagamos tudo e fica para a iniciativa privada. Então, achamos que tem que não pagar. Essa é a proposta e é uma proposta que várias entidades têm, que achamos que é correto. E outros países já fizeram, hein? Porque enquanto tiver dando lucro para banqueiro, enquanto tiver tudo indo para banqueiro, por exemplo, 43% do orçamento do Brasil vai para pagar o serviço da dívida ou pagar juros. Então é uma coisa absurda. Nós achamos que tem que parar. Em São Paulo também. Aqui em São Paulo tem um grande orçamento, 216 bilhões. Mas, no entanto, boa parte disso vai para pagar banqueiros, para pagar esse empréstimo que a população não sentiu, a população não viu. É um estado rico, mas é uma população da periferia, a população pobre sofre demais, a população trabalhadora também. Caso eleito, você pretende fazer uma auditoria desses empréstimos ou você cancela definitivamente o pagamento? Não, eu acho que a primeira proposta é que você tenha uma auditoria, mas essa auditoria pagar, se fizer auditoria, você vai chegar à conclusão que não vai pagar absolutamente nada, não tem que pagar, porque essa auditoria essa dívida já foi paga muitas vezes. Quanto mais se paga, mais se deve. É uma bola de neve que não tem alternativa, não tem saída. Eu acho que deveria se fazer uma auditoria, essa proposta é que inclusive o Sindicato dos Trabalhadores da Receita Federal, inclusive, que defende, achamos que é uma boa proposta, mas com certeza depois dessa auditoria vai acabar não pagando ninguém, porque na verdade é uma usura, né? Os banqueiros cobram um juro absurdo e nós, a população, que acaba pagando. E na questão da educação, qual a proposta objetiva do PSTU para a educação? Olha, veja só, Mauro, a proposta que se teve em 2015 do governo do estado foi fechar a sala de aula, fechar escolas, fechar salas de aulas. Nós achamos que tem que ser ao contrário, tem que investir muito em escola, porque essa é a base. A base é investir muito no ensino e que tenha uma boa remuneração aos professores, boas condições para que o aluno possa estudar. Essa situação nós precisamos resolver, porque não pode ser que o salário do professor, todo ano o professor é obrigado a lutar para que ele possa ter um salário um pouco melhor. E precisa acabar com a roubalheira. Por exemplo, não pode ser que da educação eles vão tirar o alimento da boca da criança, na chamada aí máfia da merenda, quando o presidente da Assembleia Legislativa, inclusive, era o chefe da máfia da merenda. Se tiver... aliás, de todos os setores, mas da educação ficou bastante claro aí para a população com esse chamado desvio aí da máfia da merenda. Então tem que investir muito em educação, naquilo que o Estado tem que fazer. Essa é a obrigação do Estado e não pode ser que o garoto não tenha condição de estudo como se tem hoje, as escolas da periferia, como o que acontece, não pode ser. Então é preciso investir pesado nessa área. Agora, só é possível se por acaso também não estiver pagando esses juros dessa dívida. Toninho, me diga uma coisa, o PSTU já fez um estudo, tem proposta de governo, fez um levantamento da situação do Estado de São Paulo que possa veementemente colocar essas questões que você está colocando aqui? É claro, por exemplo, já te disse, é um Estado muito rico, um Estado bastante rico. 216 bilhões é alguma coisa de notável. Esse é o segundo orçamento, o primeiro é da União, depois o segundo orçamento do Estado de São Paulo, que é o Estado mais rico. Então é possível se aplicar para que a população viva melhor, não tenha dúvida. De que maneira? Se inverter a lógica, porque hoje o que eles chamam de Estado mínimo, ou seja, vai reduzindo o Estado vai deixando de fornecer saúde, de fornecer educação, para facilitar a vida de poucos empresários. Esse é um país onde 6 pessoas têm a mesma riqueza de 100 milhões de pessoas. Quer dizer, é preciso inverter toda essa lógica. É preciso governar para quem precisa do Estado. Agora, isso para acontecer, Mauro,
Precisa ter uma rebelião, o povo precisa se rebelar. O povo precisa e necessita se rebelar, porque senão não tem jeito. Para se ter emprego, para se ter saúde. Essa rebelião que você prega é uma rebelião democrática, uma rebelião através do voto. É preciso, inclusive até uma própria greve é uma rebelião, é preciso se rebelar, é preciso as pessoas fazer a sua luta. Eu penso que por exemplo, quando os estudantes não aceitaram o que o governo do estado fizesse em 2015, que era o fechamento das escolas, para nós aquilo é uma rebelião. Então as pessoas precisam lutar. Porque votar apenas não adianta. Vai aparecer, e você vai ter oportunidade até de entrevistar, os salvadores da pátria, aqueles que chegam e falam assim, deixa comigo que eu resolvo. Não resolve, não vai resolver. Nós estamos votando há mais de 30 anos. E a eleição, efetivamente, não tem resolvido o problema da população, do povo. Toninho, você muita promessa e para não fazer absolutamente nada. Você foi presidente de um sindicato na região de São José dos Campos, uma região com bastante indústria, numa região, inclusive, que tem lá a sede da Embraer. A Embraer agora fez um acordo, né, para passar a sua gestão para a Boeing. O que representa isso para a região do Vale do Paraíba? Veja, Mauro, essa pergunta é muito boa que você faz, porque, na verdade, o governo brasileiro ele tem a chamada, um tipo de ação chamado Golden Share. Ele pode impedir uma negociação dessa. O Estado de São Paulo também, o governador do Estado de São Paulo poderia intervir para não deixar com que a Embraer fosse fechada, porque, na verdade, essa proposta, o que significa, na prática, acabar com a empresa que foi dinheiro do povo brasileiro. Ela foi criada com dinheiro do povo brasileiro, o investimento nela até a privatização era do governo. Quando privatiza, em 1994, continua o dinheiro do BNDES investindo nessa empresa e agora eles querem entregar de graça para a Boeing. O Brasil, dos poucos países do mundo, é um grupo muito seleto de países que dominam todo o ciclo da construção do avião, de uma aeronave, desde a prancheta até colocar o avião no ar. E o que eles querem é acabar justamente com esse setor. Querem condenar o Brasil a ser apenas exportador de commodities. O Brasil pode, na Divisão Internacional do Trabalho, o Brasil pode vender ferro, minério de ferro ou soja, só essas coisas que são commodities ou produtos naturais, primários. Então nós achamos que está errado. Nossa proposta, a proposta dos sindicatos metalúrgicos de lá e a proposta do movimento sindical de conjunto é que essa empresa não seja entregue para a Boeing. Porque o que eles querem, você sabe muito bem disso, eles querem comprar um mercado. E a Embraer domina esse mercado, desse tipo de aviões de médio porte. A Embraer domina. O que eles querem é acabar com isso para que só os Estados Unidos possa produzir. Toninho, nós vamos fazer um rápido intervalo e depois a gente vai voltar. Eu queria deixar aqui uma questão, né, que você levantou aí, no que diz respeito à saúde, né? Eu queria saber a proposta do PSTU, né, para a saúde no estado de São Paulo. Nós temos muito problema na saúde do estado de São Paulo, poucos hospitais, poucos médicos, entendeu? E uma população carente que precisa de atendimento. Eu queria saber, e o nosso telespectador também, qual é a proposta do PSTU para a saúde. Mas a gente vai voltar já e você vai falar sobre isso. Voltamos já. Em qual deputado você votou nas últimas eleições? Nas últimas... Não me lembro. Aplicativo Poder do Voto resolve. Como você acompanha o seu deputado federal ou senador nas votações que impactam você e o país? Como é que é? Não acompanho. Infelizmente não acompanho, nem sei o que ele faz. Aplicativo Poder do Voto resolve. Você e o seu deputado e senador têm sintonia? Ele te representa? Não, cara, se eu fosse procurar um deputado que me representa, difícil, cara. Tô mal informado nessa parte aí, de jeito nenhum. Em hipótese alguma. Aplicativo Poder do Voto resolve. Baixe agora gratuitamente e vamos juntos transformar a desesperança em mudança. Participe, acompanhe, mude. Estamos de volta com o programa Ideias em Debate. Hoje o nosso entrevistado é Toninho Ferreira. Toninho é candidato ao governo do estado pelo PSTU. Ele é sindicalista, metalúrgico, foi presidente do sindicato dos metalúrgicos de São José dos Campos
e está aqui fazendo a proposta do seu partido, né? Nesse intervalo, nós falamos com ele a respeito da questão da proposta da saúde do PSTU. Qual é a proposta que o PSTU tem para a saúde do Estado de São Paulo? Sabem que o Estado de São Paulo é carente na área de saúde. Não tenho dúvida. Na área lá onde você era presidente, também tinha vários problemas na área de saúde. Qual é a proposta do PSTU para a área de saúde no Estado de São Paulo? Então, Mauro, eu penso que é preciso mudar essa lógica de privatizar todo o sistema de saúde. Porque se uma OS, se uma organização social, ela assume um hospital, é porque dá lucro. E enquanto a saúde for uma mercadoria, for vendida para que dê lucro a algum empresário, essa situação não vai se resolver. E, na verdade, vai se piorando um pouco todo o sistema de saúde do Estado ou até do governo federal. Por exemplo, nós achamos que o SUS é um bom sistema, é um bom programa, o SUS. Se, por acaso, ele fosse efetivamente aplicado da forma que ele foi idealizado, achamos que ele seria bom. Agora, o que acontece é isso, né? Eles vão construir, quando constrói, vai para a iniciativa privada. Nós precisamos colocar... Como se, por exemplo, o Estado de São Paulo construísse hospitais e privatizasse os hospitais. Boa parte, são. Você vai para a OS ou a CIP. É assim que é feito. Não tem hospital privatizado, né? Não, tem muitas já. Tem muitas. Os hospitais municipais também vão para a OS para que elas possam controlar. E é preciso ficar sob o controle dos trabalhadores e investir também nos trabalhadores, porque esse é o chamado Estado mínimo. Depois o governo vem dizer que a Previdência não tem solução, mas também se acaba com o funcionalismo do Estado. O Estado vai terceirizando, tudo terceirizado. Nos hospitais, por todo lado, tudo terceirizado. E vai tendo uma precariedade do trabalho. Os trabalhadores com jornadas extenuantes, salários baixos. Por isso é preciso colocar... voltando para o Estado, para que o Estado realmente forneça esse tipo de serviço, como o serviço da saúde, com os trabalhadores mesmo dirigindo esse tipo de serviço. Essa é da maneira que nós achamos. E também a questão e aplicar efetivamente na chamada medicina preventiva, porque no fundo, o médico de família não existiu nada disso, porque também não tem interesse. Por isso que eu te digo, enquanto se for mercadoria, não vai ter interesse do Estado para fazer isso, porque vai ter o interesse só dos grandes empresários. Nós precisamos inverter essa lógica e ter realmente essa história do médico família. E outra coisa, Mauro, aquilo que a gente vai se completando o programa. Por exemplo, se você também aplica, investe em saneamento básico, você também está aplicando em saúde. À medida quando você também você investe até em lazer, você também está investindo em saúde. Quando você investe em esporte, você também está investindo em saúde. São várias formas de você investir e ter essa saúde preventiva. Mas a lógica principal é inverter essa forma que tem agora de que a saúde vai sendo absolutamente privatizada. Ô Toninho, a sua vice é a professora Ariana Gonçalves. Ariana Gonçalves. Ela é professora da rede municipal em São Paulo. Mas no seu programa de governo não existe uma proposta específica para a educação. É uma proposta muito genérica. Ainda está sendo preparada alguma coisa específica na área da educação? Não, vocês têm a Ariana, que é professora. Não só ela, nós temos até candidatas aí. Ela é sua vice. Minha vice. E seu programa hoje é um programa que está muito genérico, ele não tem uma especificação. Mas veja só, Mauro, não é que é um programa genérico, na verdade é um programa para que se mude a situação da escola. O que nós estamos defendendo, que todo projeto, tanto do governo do Estado de São Paulo como do governo federal, são projetos para diminuir a educação, ou seja, para privatizar também a educação. A base nacional comum curricular significa só português e matemática. As outras matérias, por exemplo, para não se ter mais, não tem mais nenhuma matéria que seja matéria, digamos assim, de humanas, nenhuma matéria dessa é possível ter mais. Então, o que se tenta é facilitar a vida dos barões do ensino. E no Estado de São Paulo é exatamente igual. Eu te disse aqui, em 2015, a juventude teve que ocupar escolas para não ter fechamento de sala de aula. Por exemplo, o governo não investe, inclusive, em professores. A precarização é tão grande entre os professores que o professor tem que dar aula em 1, 2, 3 escolas para ter um salário razoável.
para ter um baixo salário, inclusive. Tem uma categoria, inclusive, que você deve conhecer, chamada categoria O, que é uma categoria absolutamente precarizada. Ele só ganha de acordo com aquela aula que ele deu. Por exemplo, ele não tem férias, ele não tem 13º, ele não tem nada, tem absolutamente nada. Deu aula, recebe. Não deu aula, não recebe. Isso é uma forma de ir precarizando todo o sistema. Agora, quem paga? Depois, quem vai sofrer com isso? A molecada que deveria estar na escola, a molecada que deveria ter uma condição decente para poder estudar. E o que hoje não se tem, Mauro. Hoje não se tem. A forma como é tratado o professor, acho que no teu tempo, até no meu, era tratado de uma forma diferente. Hoje não. O que fez o Dória aqui, que botou a polícia para bater nos professores, ou que faz o governo do Estado, quando tem uma luta, coloca a polícia, nós achamos que uma luta social é caso de polícia. Se coloca a polícia, não é solução, é um problema. É assim que se vê a questão do ensino. Nós vemos de uma outra maneira. Agora, te digo, é preciso investir. Para investir, tem que parar de pagar a dívida pública. Não tem jeito. Qualquer candidato que vier aqui, que falar para você, vou resolver, e não falar de onde saiu o dinheiro, ele não vai conseguir. Ele não consegue. Ele está mentindo. É promessa. É só promessa. Porque senão não tem saída. O Estado de São Paulo é um dos estados mais ricos da federação. É o mais rico. É o mais rico da federação. E é um estado que tem condições de fazer altos investimentos. Eu volto a insistir com você, a questão da dívida pública é uma dívida que foi assumida para investimento no Estado. Fraudulento, Mauro, tudo fraudulento. Por isso a questão da auditoria, tudo é só fraude. É tudo fraudulento. Por exemplo, como é que faz? Por exemplo, o consórcio que vai construir o metrô. São todas as empreiteiras, tudo na Lava Jato, todas elas na Lava Jato agora, são consórcios que fez para poder roubar o povo. E quem paga é o Estado. O Estado vai pagar, vai só pegar a questão da Alstom, que é a denúncia com relação ao Alstom. Se você pega, inclusive, o Rodoanel, a questão aí de Paulo Preto e companhia com relação a uma corrupção aí. Então, essas dívidas, o Estado se endividou para construir isso. E depois o povo tem que pagar. Parte foi para a corrupção e boa parte de uma dívida que o povo não deve e que já pagou muitas vezes. Juro escorchante, uma coisa que não pode ser. Então, na verdade, é por isso. Eu acho que não pode pagar, porque se pagar, sofre o povo. Qualquer candidato que venha aqui, diga para você, eu vou fazer, se não falar de onde tira o dinheiro, vai continuar pagando a dívida pública? Se continua pagando, não tem alternativa, não consegue. Por isso nós chamamos o povo a se rebelar, Mauro. O povo tem que fazer luta, porque a sociedade só mudou, a vida da humanidade só mudou quando houve algum rompimento, houve alguma situação onde o povo foi à luta. Se não tivesse sido, nós estamos vivendo ainda sobre o império, com a escravidão, com tudo. É preciso as pessoas lutarem, senão não tem saída. Só através do voto não muda. Eu acho que nós estamos vivendo num país democrático, entendeu? E as eleições são eleições democráticas, né? Onde o povo escolhe aqueles que serão seus governantes, né? E você está aqui exatamente para isso, para mostrar a sua proposta, que a proposta que você tem, a proposta de mudança, né? Você está sugerindo é reinventar o Estado de São Paulo, né? Então, essa proposta que será analisada, com certeza, né, pela população que vai às urnas agora no dia 7 de outubro. Né? Na verdade, Mauro, as eleições não são democráticas. Você aqui tem nos dado um espaço grande que a gente possa falar. Isso não é assim no horário eleitoral gratuito. Apenas 4 segundos, no meu caso. E toda essa forma como é feita é sempre para manter os mesmos, é para poder não mudar nada. O que acontece é o que a população escolhe no final é um seu verdugo, é quem vai segurar o chicote para poder seguir a exploração do povo. Nós pensamos dessa maneira, por isso nós temos um projeto socialista, nós defendemos uma ideia socialista e sinceridade, nós não perdemos a capacidade de sonhar, a capacidade de se indignar com tudo que está aí e querer construir algo novo, algo que seja uma sociedade socialista. Essa que nós defendemos. Qualquer um dos outros candidatos que acharem que vierem fazer promessas, são promessas. Nós estamos votando de 4 em 4 anos, você tem direito a votar. Bom, e depois que vota? Mudou alguma coisa? Bom, vamos ver a questão, por exemplo, até uma questão muito prática aqui para vocês, que vocês inclusive estão
sabemos do movimento que vocês estão fazendo com relação a isso, que é a questão da reforma trabalhista. Essa reforma trabalhista que vai precarizar, o que eles chamam de modernidade, é preciso modernizar, é volta ao século XIX, porque na verdade nem jornada de trabalho mais regulamentada. E essa situação toda que está colocada. Então, contra isso, o povo precisa se levantar, não tem saída. Então, é nesse sentido que a gente coloca que é preciso se rebelar. Votar apenas em qualquer candidato que seja e achar, deixa com ele que ele vai resolver, é mentira. Ele está mentindo, isso nós não vamos fazer. Meu partido tem como princípio não falar mentira ao povo. Qualquer proposta que seja maravilhosa e depois não consegue se continuar pagando a dívida pública. Então é dessa maneira que nós pensamos. O PSTU realmente tem uma questão definida, não pagar a dívida. Essa é a base da proposta do PSTU. Não, a partir daí, ele pode apresentar as propostas para o governo do Estado de São Paulo. A nossa proposta é melhorar a educação, inclusive com a participação efetiva dos trabalhadores, melhorar a saúde, voltar a ser do Estado, voltar a ser estatal, pertencer ao Estado. Assim também com relação ao transporte. Na maioria dos países do mundo, o transporte não é privatizado, como é aqui. O transporte é estatal, sob o controle dos trabalhadores que nós pregamos. Nós queremos melhorar tudo isso. Agora, para fazer isso, é preciso ter dinheiro. Enquanto estiver mandando dinheiro só para alimentar banqueiro, não tem alternativa. E essa é a proposta que nós estamos colocando. Aliás, não é só nossa, várias entidades defendem aí essa auditoria que você colocou para que a gente possa fazer. Senão não tem alternativa. Eu poderia vir aqui com um discurso belíssimo, Maurício, dizer o seguinte: na saúde nós vamos fazer tal coisa. Ah, bom, vai tirar o dinheiro de onde? Como vai fazer? Qual é a sua opinião a respeito do fundo partidário? O fundo partidário é um dinheiro bancado pela sociedade, bancado pela população, né? E como um partido legalizado, o PSTU também tem acesso ao fundo partidário. O mínimo possível. Nós recebemos muito pouco do fundo partidário e para nós sempre defendemos que ele tem que acabar. É preciso acabar com o fundo partidário. E é para acabar, inclusive, que a eleição pudesse ser um pouco mais democrática. Por exemplo, por que o horário de TV não é igual para todo mundo? Para que o tanto que um fala, o outro também pode falar. Então, que um candidato, o tempo que um candidato tem, o outro também tem. Então, as eleições não são eleições que valem o poder do dinheiro, é quem tem mais dinheiro. Nós, por exemplo, não temos financiamentos de grandes empresários. Nós não aceitamos financiamento de empresário. Nós vivemos com esforço nosso próprio. Enquanto eu corro o estado de São Paulo de carro, eles viajam de helicóptero. Você sabe que o São Paulo, a capital aqui, é a terceira maior frota de helicópteros do mundo, certo? Então, os milionários só andam de helicóptero, aliás, de jatinhos para baixo e para cima. Isso nós não fazemos. Nós vivemos com aquilo que os trabalhadores podem contribuir, os militantes do partido, mas nós somos contra o fundo partidário, achamos que tem que acabar. É correto que acabe. Nós estamos já chegando ao final do programa, eu queria que você deixasse aqui uma mensagem para o nosso telespectador e o eleitor que está nos assistindo, que vai fazer a sua análise de todos os candidatos, todas as propostas. Eu queria que você deixasse essa mensagem. Colocasse para ele por que o eleitor tem que votar no PSTU. Olha, em primeiro lugar, eu queria mais uma vez agradecer, mas chamar o eleitor a nos acompanhar nas redes sociais. Nós temos muito pouco tempo no horário gratuito, nós queremos chamar você a nos acompanhar, a conhecer nossas propostas, a conhecer a nossa candidata a presidente da República, a companheira Vera, uma companheira negra, mulher, nordestina, trabalhava numa fábrica de sapato, sabe o que vive um trabalhador, sabe o que é uma insalubridade, sabe o que é uma periculosidade, sabe o que é viver sem que o salário não alcançar o final do mês, sabe tudo isso. E no nosso caso também. Então nós achamos que o trabalhador, a população trabalhadora, a população pobre tem que procurar alternativas sem ser aquelas que estão aí colocadas e que todo ano é um repeteco das mesmas propostas, tudo igual e nada muda. Por isso é preciso fazer uma rebelião. E nesse caso, inclusive, também o voto no 16, que é o nosso voto, que é o voto do nosso número. Muito obrigado, Toninho. Muito obrigado a você pela sua audiência. E você acabou de assistir aqui o candidato PSTU, Toninho Ferreira. Até o próximo programa. Os mais importantes temas que afetam o cidadão. A discussão de ideias de forma aprofundada. O debate sério que ajuda você a entender os problemas
que acontecem no Brasil e no mundo. Há mais de 10 anos no ar, levando a informação até você. Ideias em Debate.